Não deixe que os outros definam o seu limite. Quem te chamou sabe até onde você pode ir. Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida, espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo, para falarmos aqui sobre o quão importante é nós não nos subestimarmos. Pois é, tem gente que vive cuidando da nossa vida, dizendo o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer. Além do mais, tem muitas pessoas que dizem até onde nós podemos chegar, o que nós somos dignas de ser e fazer nas nossas vidas, e até mesmo aquelas que vêm para falar quem nós não somos. Dizer que nós não somos capazes, que nós já passamos da idade, que nós não temos perfil, que certas coisas não combinam com a gente. Pouco a pouco, sem perceber, nós vamos sim nos encaixando nessas expectativas que nem sempre são nossas. E o pior de tudo é que a gente começa a acreditar e tomar isso como uma verdade para a nossa vida. Não se subestimar vem dos nossos próprios medos, né? Dos nossos próprios gerenciadores de situações e principalmente moderadores das falas que nós ouvimos a partir das outras pessoas. 1 Coríntios 10:12 está escrito que aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. E ao ler isso, sabe o que eu me lembro? Que tanto a soberba quanto a insegurança, ela podem nos derrubar. Porque sim, às vezes a gente não cai por arrogância, mas a gente cai por subestimar, principalmente aquilo que Deus já colocou dentro da gente. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de tentar algo porque alguém disse que não era para você? Quantas vezes você engoliu um sonho porque você acreditou mais no medo do que na promessa? A gente vive num mundo onde todo mundo acha que pode opinar na nossa vida, inclusive já falei recentemente nos episódios anteriores sobre isso. E se você não estiver vigilante, você acaba moldando a sua identidade pela crítica alheia. E nesse episódio de hoje, sabe o que eu quero falar para você? Que as pessoas elas vão estar o tempo inteiro nos subestimando. As pessoas elas vão estar o tempo inteiro tentando falar para a gente o que a gente merece ter, o que a gente merece viver, o que a gente pode fazer, o que a gente consegue administrar ou não. Mas sabe o que é o pior, além disso tudo? É quando nós mesmas abrimos a nossa própria boca, nem que seja em silêncio e mentalmente falando, para dizer que realmente a gente não consegue. Para dizer que realmente isso é muita areia para o nosso caminhão. Para olhar para o contexto das outras pessoas e falar, realmente, acho que isso aqui não é para mim, não. Aonde já se viu, onde que eu me vejo numa situação, numa posição dessa? Esse episódio de hoje é para falar para você tomar um pouco de vergonha na sua cara e entender que muitas vezes nós estamos sim debaixo de uma promessa de Deus para as nossas vidas, porque Deus ele acredita em nós e ele sabe que nós merecemos sim, porque é ele quem vai preparar todas as coisas, mas nós somos a própria pessoa que se levanta para colocar pedras diante dos nossos caminhos e para pegar o chicote e nos chicotear o tempo inteiro e depois sair falando que a vida ela é injusta. Sair falando que as coisas só acontecem para o outro e nunca acontece para mim, mas espera aí. O quanto você está acreditando que você pode viver a vida que você planeja. O quanto você acredita que a realidade das pessoas que são da sua família não vão ser a mesma realidade da sua vida, porque você pode fazer a diferença no meio da sua família.
Quantas vezes as situações aparecem diante de você e sabe o que você faz? Nada. Olha que linda, né? Você vive pedindo oportunidade e quando a oportunidade ela aparece diante dos seus olhos, você vira o seu rosto e olha para o lado e a oportunidade ela vai embora. E você ainda tem que ficar olhando as outras pessoas ao seu redor, vivendo aquilo que você passou noites e dias chorando e pensando em viver e em fazer na sua vida. Mas você não vive, você não faz por conta que você não tem coragem de acreditar em você mesmo. Você vive falando que você não consegue. Isso é uma coisa que você que me conhece aqui presencialmente, fora do mundo online, sabe que a coisa que eu mais detesto no mundo é ouvir alguém abrir a boca para falar: eu não consigo isso. Eu não sei. Olha, isso me dá nos nervos. Porque é mais fácil a gente falar que a gente não sabe. É mais fácil a gente ser mulheres covardes, quando muitas vezes a gente gosta de dizer que a gente é mulher forte, ousada, empoderada, corajosa, blá, blá, blá. Tudo baboseira. Porque no fundo, sabe o que a gente é? Sabe o que muitas vezes você acaba sendo? E não travou não. É que eu tô dando tempo para você pensar e respirar. Para você colocar os seus pensamentos no lugar, enquanto eu lembro também da palavra que eu vou dizer aqui. Sabe o que você é? Fraca. Você não acredita em você, mas você quer que as pessoas acreditem em você. Você não confia em você, mas você quer que as pessoas confiem em você. Você quer oportunidades, mas quando elas aparecem, você corre de medo. Igual um cachorro que coloca o rabinho no meio das pernas. Você chora dia e noite querendo que a sua situação mude. Talvez você até ora a Deus ou ao Deus que você acredita e pede com que a sua situação mude. Você pede para que as coisas aconteçam. Você chora e diz que você não aguenta mais e que você quer uma mudança de vida, mas quando as oportunidades aparecem, você não tem coragem para encarar os seus medos, encarar aquilo que você tem ali de aflição em relação ao novo, e você acaba se subestimando, achando que você não vai ser capaz. E realmente você acaba não sendo capaz de enfrentar o primeiro inimigo que você tem, que é você mesmo. Deus nos chamou para nós vivermos não na dúvida, mas para nós vivermos na certeza de que se houver algo que nos falte, Ele vai nos ajudar e nos capacitar. Chega de ficar engolindo os nossos sonhos. Chega de ficar murmurando e na hora que as coisas acontecem, a gente não ter coragem de abraçar e falar: me dá aqui que isso é meu. Foi Deus quem preparou para mim a resposta da minha oração. É aquilo que eu vinha buscando e semeando durante todo este tempo, e agora é a minha hora de desfrutar e agarrar com todas as minhas forças. Mas não, o que você faz? Você vira as costas e sai andando. Você está lendo o seu nome escrito lá no papel, mas você abre a sua própria boca para dizer que isso não é para você. Chega disso. Chega dessa ladainha de ficar vivendo dia após dia, murmurando, resmungando, fingindo que você está plantando a sua sorte. Quando a sorte aparece, você é a própria praga que é jogada ali para poder consumir tudo aquilo que está frutificando. Chega disso. Chega dessa atitude. Deus não te deu dons, talentos e experiências para você ficar por aí encolhida, acreditando nas limitações que impuseram inconscientemente sobre você. Mas eu não vou conseguir nunca. Tá, mas quem é que foi que te disse que porque você não conseguiu até hoje, você nunca vai conseguir? Amanda, mas você não sabe, ninguém me apoia. E daí? Será que mesmo tendo alguém te apoiando,
Você não vai se deixar abalar pelas dificuldades? A verdade é que muita gente só vai acreditar em você depois que der certo. Muitas vezes você só vai acreditar que dá quando você vê o outro fazendo. E mesmo assim você vai continuar arrumando justificativas para dizer que para o outro deu, mas que para você sabe o que é? Ia ter isso aqui, ia ter esse ponto, e aí não ia dar certo para mim, é só para o outro mesmo. E aí sabe o que vai acontecer? Nunca vai acontecer para você realmente. Eu quero trazer esse episódio aqui para pedir para você não se subestimar. Para você não permitir que as palavras dos outros tenham mais peso do que a voz de Deus sobre a sua vida. E se por um acaso você tiver acreditado em algumas mentiras que até aqui você ouviu ou criou para você mesmo, é hora de você acordar, porque ainda dá tempo de você continuar a sua história de uma maneira diferente. Quantas pessoas falam várias coisas ao seu respeito e você acredita aí nisso? E em um momento ou em uma situação, quando menos você espera, você está externalizando, tomando como propriedade sua aquilo que as outras pessoas disseram sem congruência alguma ao seu respeito. Se eu peguei pesado com você nesse episódio de hoje, é problema seu, era para pegar pesado mesmo, para ver se você acorda e você reage, minha filha. Se você chegou até aqui, coloca, Amanda, eu vou reagir, para eu saber que isso pegou para você, mas que te impulsionou também, nem que seja por 5 minutos, você a tentar agir de uma maneira diferente. Então escreve aqui nos comentários, eu vou reagir. Porque a gente não precisa estar prostrado o tempo inteiro. E é difícil a gente ficar prostrada diante de situações externas, mas o pior de tudo é quando a gente fica prostrada diante das próprias situações internas que nós criamos para as nossas vidas. Então chega de negativismo, eu não estou aqui para vir trazer uma teoria da maravilha para você, mas uma realidade de que nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Este Ele é quem você acredita como seu Deus. E as promessas que Ele tem para você não podem ser maiores do que os medos que você está alimentando dentro de você mesma para justificar a sua falta de coragem para agir. Sem mais delongas e sem me esticar muito, eu quero já ir para a reta final desse episódio, pedindo com que você não me abandone, mas você continue aqui, porque na próxima semana, toda segunda-feira, tem episódio novo aqui do nosso Sabercast. Se esse episódio fez sentido para você, não deixa de comentar aqui, eu vou reagir, para eu saber que isso te cutucou de alguma forma. Não deixe também de estar compartilhando este episódio com mais pessoas que também precisam parar de se subestimar e começar a reagir. E lembrando que as situações elas vão vir contra nós. As palavras elas vão vir contra nós. Mas se nós escolhermos confiar em quem nos garante, não há nada que vai poder nos subestimar. Eu quero deixar aqui um relato pessoal para você que está me ouvindo. Certa feita, eu ouvi da boca de uma pessoa que eu só poderia chegar até um lugar X. E aquilo me magoou muito, aquilo me machucou muito. Mas eu já estava nessa jornada de estudo sobre autoconhecimento e por isso que eu digo que se conhecer é um ato muito poderoso. E eu não deixei com que aquilo me abalasse, apesar de ter me machucado naquele momento. Mas eu usei aquilo como alimento de força para eu ir ainda mais a fundo nos meus estudos, na minha dedicação, enquanto pessoa, enquanto entrega. E hoje
todos aqueles que estavam naquele contexto, inclusive quem disse que eu não poderia ultrapassar aquele ponto X, estão vendo para onde aquele que me prometeu está me colocando. Este é apenas um trecho bem superficial desse testemunho, mas que eu quero deixar para você, para te encorajar de que as pessoas elas vão tentar nos limitar. Mas se nós conhecermos quem nós somos e quem governa as nossas vidas, nós não vamos nos subestimar. Nós vamos apenas escolher confiar e dar o nosso melhor. Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria. Desejo uma semana abençoada para você e te encorajo a agir com confiança em quem você é e naquele que te fortalece. Um grande beijo para você e até o nosso próximo episódio.